Você tem uma lista de tarefas, um projeto importante do trabalho, um livro que prometeu a si mesmo que ia ler, um treino na academia. Todas essas coisas são importantes. Elas são o caminho para a pessoa que você quer ser. E, no entanto, você está no sofá, o celular na mão, rolando por um feed infinito de vídeos curtos, notícias irrelevantes e a vida perfeitamente editada de estranhos. Cada scroll é fácil. Não exige nada de você. Enquanto isso, a simples ideia de começar aquela tarefa importante parece uma montanha impossível de escalar. Você não se sente preguiçoso, você se sente paralisado. E você se culpa por isso. Você se pergunta onde foi parar a sua força de vontade. Mas e se eu te dissesse que você não é o problema? E se o problema for que o seu cérebro foi enganado, viciado numa versão pirata da molécula que deveria te motivar? Hoje, vamos falar sobre a epidemia silenciosa da dopamina barata. Para entender a armadilha, precisamos primeiro corrigir um erro popular. A dopamina não é a molécula do prazer, é a molécula da antecipação e da motivação. Ela é a força que te impulsiona a agir em busca de uma recompensa. Por centenas de milhares de anos, nosso cérebro evoluiu em um ambiente de escassez. O esforço e a recompensa estavam intrinsecamente ligados. O problema é que nosso cérebro de caçador-coletor agora vive em um supermercado de estímulos. As redes sociais, os jogos de celular, a pornografia, a comida ultraprocessada, todos são projetados para sequestrar seu sistema de dopamina. Eles oferecem uma recompensa máxima com um esforço mínimo. Seu cérebro, programado para valorizar a dopamina, começa a preferir o caminho fácil. Por que ele gastaria energia para ler um capítulo de um livro quando pode ter 10 vezes mais dopamina rolando um feed por 5 minutos? Você não perdeu a vontade de fazer coisas difíceis. Você apenas ensinou ao seu cérebro que ele pode ter a recompensa sem o esforço. O que acontece quando você inunda um sistema com um recurso que antes era raro? Acontece a inflação. O valor desse recurso despenca. É exatamente isso que a dopamina barata faz com o seu cérebro. Com o tempo, ele se adapta. Seus receptores de dopamina começam a diminuir em número e sensibilidade. É um mecanismo de proteção chamado downregulation. O resultado catastrófico disso é que sua linha de base para o que é interessante ou motivador sobe drasticamente. Atividades que antes te davam um prazer moderado e sustentável, como conversar com um amigo ou caminhar na natureza, agora parecem incrivelmente chatas. Elas simplesmente não liberam dopamina suficiente para atingir seu novo e inflacionado limiar de recompensa. Você precisa de estímulos cada vez mais fortes apenas para se sentir normal. Sua falta de motivação não é porque as tarefas são chatas. É porque seu cérebro perdeu a capacidade de apreciar a recompensa sutil que elas oferecem. É um pouco assustador pensar que nossa química cerebral pode ser tão facilmente manipulada. Se esta investigação sobre os bastidores da sua motivação está te ajudando a se perdoar e a entender melhor a si mesmo, peço um pequeno gesto. Deixe um gostar neste vídeo. E se inscreva no canal para não perder os próximos manuais de sobrevivência que vamos desvendar juntos. O seu apoio nos ajuda a continuar este trabalho. Esta dessensibilização cria um ciclo vicioso que alimenta a procrastinação. Você se depara com uma tarefa importante, mas difícil. Seu cérebro antecipa o esforço e soa um alarme de desconforto. Para escapar, sua mente procura a rota de fuga mais rápida, o celular. Você consegue seu hit de dopamina barata, e o desconforto desaparece, temporariamente. Mas a tarefa continua por fazer. E agora, além do estresse da tarefa, você sente culpa e vergonha? Para escapar desta nova onda de sentimentos ruins, o que você faz? Você procura outro hit de dopamina barata. A cada ciclo, a tarefa original parece maior e mais assustadora, e sua capacidade de enfrentá-la diminui. A dopamina barata se transforma em uma droga. Você não a usa mais para se sentir bem, mas para parar de se sentir mal.
Seu cérebro está fugindo da dor do esforço, mesmo que essa fuga cause uma dor ainda maior a longo prazo. Existe uma vítima mais profunda nesta guerra pela nossa atenção, a nossa capacidade de tolerar o processo. A vida, em sua essência, é processo. Aprender uma habilidade, construir um relacionamento, nada disso acontece instantaneamente. O crescimento real é lento. Um cérebro viciado em dopamina barata desaprende esta lição. Ele é treinado para esperar recompensas imediatas. Se o resultado não é instantâneo, ele interpreta o esforço como inútil. Isso explica por que é tão difícil mantermos hobbies que exigem paciência. Desistimos de aprender a tocar violão depois de 2 semanas porque ainda não soa como uma música. Abandonamos um livro na página 30. O cérebro, acostumado com a gratificação de um vídeo de 15 segundos, não tem mais a resistência neurológica para investir em algo que só trará frutos meses ou anos depois. Estamos nos tornando turistas da nossa própria vida, sem nunca construir nada de substancial. Então, como quebramos este ciclo? A resposta é contraintuitiva, subtraindo os estímulos baratos. A solução é o chamado jejum de dopamina. A ideia é passar um período de tempo se abstendo de todas as fontes de dopamina barata. Sem redes sociais, sem vídeos, sem comida processada. O objetivo é permitir que seus receptores de dopamina se recuperem. Isso não significa que você precisa se trancar em um quarto escuro por uma semana. Comece pequeno. Tente a hora do tédio. 60 minutos por dia sem nenhuma tela. Deixe o celular em outro cômodo. Caminhe sem ouvir música ou podcasts. Sente-se em silêncio e observe o ambiente. O desconforto inicial que você sentirá é, na verdade, o sinal de que a desintoxicação está funcionando. É o seu cérebro protestando contra a abstinência da sua droga preferida. Mas se você persistir, algo notável acontece. A sua percepção do tempo muda. E o mundo ao seu redor, antes um borrão cinzento, ganha cor e textura novamente. É neste espaço de vazio que sua motivação intrínseca renasce. Sua mente, faminta por estímulos, começa a achar aquela tarefa difícil surpreendentemente atraente. Ler um livro volta a ser uma aventura. O tédio é o solo fértil onde a criatividade e a motivação genuína florescem. A sua luta com a motivação raramente é sobre preguiça, é sobre um desajuste. É o seu cérebro antigo tentando sobreviver em um ambiente moderno que o bombardeia com recompensas artificiais. Você não é fraco, o seu ambiente é que é forte demais. A solução não é se culpar, mas sim compreender a biologia por trás da armadilha e agir como curador do seu próprio ambiente mental. Significa escolher o desconforto do esforço em vez do conforto vazio da distração. É reaprender a apreciar o sabor de uma recompensa que foi conquistada, não apenas consumida. Ser o curador do seu ambiente significa, na prática, criar atrito para os seus vícios e remover atrito para os seus objetivos. Deixe o celular carregando em outro cômodo durante a noite. Desinstale os aplicativos de redes sociais do seu telefone e acesse-os apenas pelo computador. Coloque o livro que você quer ler na sua mesa de cabeceira, no lugar do celular. Deixe suas roupas de ginástica prontas na noite anterior. São pequenas mudanças arquitetônicas na sua vida que tornam a escolha certa a escolha mais fácil. Você está usando a sua inteligência não para lutar contra o seu cérebro, mas para guiá-lo gentilmente na direção certa, respeitando a sua biologia em vez de lutar contra ela. É uma mudança de paradigma, de um soldado em guerra contra si mesmo para um jardineiro que cultiva as condições para o crescimento. No final das contas, lembre-se, hoje é só um dia qualquer para o resto do universo. E se a ideia de que o seu cérebro foi sequestrado pela dopamina barata faz sentido para você, talvez o próximo passo seja entender como aplicar essa nova clareza. A batalha contra a dopamina barata é, essencialmente, uma batalha contra a correria inútil. É por isso que eu recomendo que você assista ao nosso vídeo sobre produtividade mínima, fazendo menos e rendendo mais. É um manual perfeito para começar a focar a sua energia no que realmente importa. E claro,
Se houver outro sequestrador de cérebros que você queira que a gente investigue, deixe a sua sugestão nos comentários. Até a próxima, e que a sua motivação seja conquistada.